Oi, gente, olha só. Vamos falar agora sobre a combinação do trevo com o navio, beleza? Como já foi falado anteriormente, que é a segunda carta que influencia a primeira, aqui a gente percebe que é o navio que está influenciando o trevo, não é isso? Ou seja, a sorte, trevo, os imprevistos e as pequenas oportunidades trazidas pelo trevo, eles acabam ganhando a energia do navio, que é o quê? É movimento, mudança, distância e processo. Não é isso? Por quê? Olha só, a gente sabe que o trevo, ele é a carta das oportunidades rápidas, não é isso? Dos golpes de sorte que aparecem sem avisar, né? Também fala sobre situações passageiras, pequenas alegrias, reviravoltas inesperadas, né? Ou então até aquelas coincidências felizes que o universo manda, tá bom? Mas tudo isso, gente, tem um porém. Essa energia é o que? É instável e é uma energia o quê? Muito breve. Não é isso? Por quê? Porque o trevo são aquelas sortes passageiras, tá bom? Então, se você não aproveita, já passou, não é verdade? E o navio, o que é que ele é? Ele é uma carta muito ligada à mudança, né? Mudança, viagem, transição, busca por novos horizontes, crescimento pessoal, movimentação lenta. Lembra? Mas ele é de movimentação lenta, não é isso? Então, ele fala sobre as coisas que estão no caminho, mas que ainda não chegaram. E exige o quê? Paciência, tá? Pode indicar também distanciamento, expansão, tá? E também aquela vontade que a gente tem de sair da zona de conforto, tá? Então, quando o navio vem influenciando o trevo, que vem a junção do navio e o trevo, tá? E o trevo com o navio, né? Porque o trevo tá primeiro, então é o navio que influencia o trevo. O que a gente pode perceber aqui? Que tem uma sorte que ela está chegando, ok, mas ela pode ser uma sorte que ela vem de longe, que uma sorte que vai demorar um pouco, vai exigir movimento da sua parte, para que o quê? Para que isso se concretize, é isso? É a, é a típica sorte, vamos dar um exemplo assim, que ela só acontece se você permitir. Ela só vai chegar se você arriscar. Ela só vai surgir se você esperar o tempo certo. Não adianta adiantar as coisas. Por quê? Porque o navio já é uma carta lenta e a gente sabe disso, tá? Agora vamos ver nas diversas áreas da vida. Quando a gente está falando de amor, essa combinação ela traz um toque de surpresa e novidade que vem de longe. Pode ser que seja alguém interessante surgindo, né? Surgindo, mas essa pessoa talvez ela não esteja fisicamente próxima, tá? Pode morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. Pode vir através da internet, da rede social, de um aplicativo, tá bom? Porque o trevo, gente, o trevo, ele traz a chance do acaso. Ele traz aquela faísca inesperada. Com o trevo é inesperado, tá? Inesperado. E o navio, ele mostra que essa conexão envolve o quê? Deslocamento, adaptação até um certo tempo para se desenvolver, tá? Então a gente não vai falar aqui de paixão relâmpago, mas a gente vai falar de algo que pode crescer se a pessoa estiver disposta realmente a se abrir para novas experiências. Mas, se a pessoa estiver no relacionamento, essa dupla fala muito de uma fase de mudança, renovação, tá? Até de uma viagem juntos, vamos dizer assim. Porque pode realmente ser um momento certo para fazer algo diferente nesse relacionamento. Planejar algo novo, mudar o cenário, sair da rotina, tá? Porque o navio, ele pede movimento. E o trevo diz: se você se arrisca, até pode dar certo, tá? A gente vai falar agora na saúde. No campo da saúde, o trevo com o navio, ele fala que melhoras virão, mas de forma gradual. Gente, lembra, o navio é lento, é lento.
O trevo é sorte, vamos falar melhoras, ok? Mas de forma gradual. Pode ser um tratamento ou hábito novo que começa de maneira muito simples, tá? Mas que precisa de quê? Precisa de continuidade, tá? Começa simples, trevo, porque o trevo ele é simples. O trevo é uma plantinha muito simples, muito singela, mas que precisa de quê? De continuidade, o que? Navio, tá? Para gerar resultados duradouros. Essa combinação, ela também pode sugerir mudanças nos cuidados com a saúde. Assim, como buscar fora da cidade, né? Especialistas, né? Consultar uma segunda opinião, fazer exames em outro local, mudar de ambiente para melhorar emocionalmente, tá? Porque fala muito de mudanças nos cuidados com a saúde, tá? Pode ser uma mudanças inclusive geográfica mesmo. Não só mudanças de hábitos, mas mudanças geográficas, porque o navio fala muito de mudanças, tá? E sabe aquele, vou dar um exemplo assim, sabe aquele diagnóstico que parece bobo? O navio diz, ele fala assim, fica de olho, acompanha de perto, porque é algo que pode evoluir com o tempo, para o bem ou para o mal, tá? Isso vai depender muito da sua atitude, ok? Quando a gente está falando de finanças, essa combinação mostra que oportunidades podem surgir, mas não são oportunidades que vão cair do céu, tá? Porque essas oportunidades, o que elas exigem? Movimento, estratégia, paciência. É só vocês lembrar do seguinte, o navio ele é muito lento, tá? Pode ser um dinheiro vindo de fora, um negócio com alguém distante, um investimento que começa pequeno, mas cresce com o tempo, tá? Porque o trevo, ele mostra o quê? Ele mostra que a chance existe, tá? O trevo, ele mostra que a sorte existe. Que a chance existe, sim, mas ela não vai ficar ali para sempre. A gente sabe disso, porque o trevo é o quê? É aquela sorte repentina que não dura muito, é isso? E o navio, o que ele avisa? Ele avisa que você precisa se mexer, fazer algo diferente, tá? E talvez o quê? Até se reinventar, tá? Pode indicar que situações como mudança de trabalho, venda de imóvel, negócios ligados a viagens temporárias, tá bom? É basicamente isso, tá? O navio fala muito de planejamento quando a gente está falando de finanças, é aquela coisa mais lenta, né? Então, ela lembra muito planejamento, você sentar, pensar. Vai acontecer sorte nas finanças? Sim. Mas para isso acontecer, precisa o quê? Paciência. Planejamento. Lembra, gente, navio é também planejamento, tá ok? Quando a gente está falando de trabalho, essa dupla ela é ótima para quem busca mudança, tá? É porque o trevo, a gente sabe que ele é uma chance inesperada. E o navio, ele mostra que essa oportunidade pode estar ligada a deslocamento físico, mudança de rumo, tá? Pode ser uma vaga em outra cidade, uma proposta de freelance que chega de fora, um convite para trabalhar com algo que você nunca imaginou, tá? O importante é a pessoa estar com a mente aberta, tá bom? Se a pessoa está desempregada, tá? O trevo com o navio fala que é hora de expandir os horizontes, procurar outras áreas, procurar emprego em outra cidade, usar a internet a favor da pessoa, tá? Porque o navio, ele fala assim, a sua sorte, na verdade, o trevo e o navio, ele fala assim, a sua sorte está em movimento, mas você precisa sair da sua zona de conforto para você poder encontrá-la, tá bom? Quando a gente está falando de espiritualidade, essa combinação ela fala em um despertar que vem aos poucos. Gente, navio é lento, tá? Então é um despertar que vem aos poucos. O trevo é aquela luzinha inicial, aquele sinal que você recebe, puf,
assim do nada, né? Mas o navio, ele mostra que essa jornada vai te levar para longe, não no sentido literal, tá? Mas no sentido de evolução. Então, é um período de você explorar novos caminhos, filosofias diferentes, culturas espirituais, tá? Sabe aquelas culturas que talvez você nem tenha considerado? Pois é bem isso. Pode ser o começo de uma nova jornada interior, bem profunda. Sabe aquela jornada que assim, nasceu por acaso, mas que vai transformar numa busca verdadeira, tá? Então, gente, se você sentir vontade de viajar, crescer, conhecer novas formas de espiritualidade, vai fundo, tá? Tá valendo. Com essa combinação, tá valendo, tá? Quando a gente fala de lar, de família, né? O trevo com o navio, ele indica mudanças leves e positivas. Pode ser uma mudança de residência, uma viagem em família, pode. Pode ser uma visita de alguém querido que mora longe, pode. Ele também aponta para um clima mais leve que começa a se espalhar na casa depois de um momento tenso, tá? Porque o navio ele mostra que as coisas estão melhorando, mas aos poucos, com paciência e com diálogo. Então, se houve afastamento entre parentes, quando aparece essa combinação, indica reaproximação lenta, mas possível, desde que haja vontade de ambos os lados, tá? Porque o trevo, ele traz a chance de resolver. O navio pede maturidade e tempo, porque o navio, ele fala muito de tempo, fala muito de coisas longas, né? De situações longas. Então, ele fala muito sobre maturidade e tempo, tá bom? Agora, para concluir, a gente tem que entender, né, relembrar, no caso, que essa combinação é tipo aquela maré de sorte que vem chegando devagar, mas o quê? Mas vem com força. Vem devagar, mas vem com força. Porque o trevo, ele mostra a oportunidade, ele mostra a boa surpresa, ele mostra que a boa oportunidade e a boa surpresa tá realmente por perto. Mas o navio, tá? Mas o navio, ele diz que para elas chegarem, precisa de paciência. Elas podem até estar por perto, tá? Mas para elas poderem chegar, precisa o quê? Paciência. Exige mudança da nossa parte, né? Tranquilidade, esperar que com o tempo elas chegam, né? Então não adianta a pessoa querer tudo para ontem. Não adianta. Porque essa sorte que vai chegar é para quem está disposto a se mover, tá? Ao mesmo tempo que você tem que ter a paciência de esperar, tá? Não querer tudo para amanhã, mas você tem que estar disposto a se mover em direção a essa oportunidade. Não é ficar sentado paradinho. Eu vou esperar que ela chegue. Ela vai chegar. Você precisa ter paciência para esperar, mas não é esperar sentado, é esperar se movendo, tá? Você precisa confiar no caminho, porque o segredo aqui, qual é o segredo? É você sair da estagnação. Sair da estagnação e ter paciência, tá? Você precisa realmente ir atrás daquilo que te inspira, porque a sorte ela vai te alcançar, tá? Ela vai te alcançar sim, mas você tem que ir em direção a ela e se movimentar, né? Porque o navio é movimento, lento, mas é movimento, e ter paciência para esperar chegar lá, né? É como se você pegasse um navio aqui e não querer que no dia seguinte você tá na Europa. Não, não. Você sabe que a sua sorte está lá na Europa, mas não adianta pegar um navio aqui e saber que no dia seguinte você vai acordar na Europa. Não vai, não vai. Você vai para a Europa, mas você sabe que você tem que ter tempo para chegar até a Europa. Isso foi uma analogia, uma coisa boba que eu falei aqui, mas serve um pouco para ilustrar, explicar aquilo que eu estou tentando passar para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui, tá? Mais uma vez eu peço, curte, comenta, compartilhe o meu canal, tá bom? Para que o canal possa engajar, tá bom? Gente, fica com Deus. Até o próximo vídeo e bye bye.